A seleção mexicana de futebol acaba de cumprir seu primeiro objetivo nesta Copa do Mundo. A seleção mexicana acaba de se classificar para a fase final da Copa do Mundo e acabou de vencer a Coreia do Sul por 1-0 no segundo jogo. Segunda vitória. Pontuação ideal até o momento de um dos anfitriões desta Copa do Mundo. O México venceu a Coreia do Sul por 1-0 em Guadalajara nesta segunda rodada do Grupo A e confirma sua passagem para a próxima fase. O México já garantiu sua vaga nas oitavas de final desta Copa do Mundo, deste novo Mundial. Então vamos começar com essa nova reação a essa vitória mexicana, a analisar o que foi essa vitória do time do Vasco. Aguirre, que com pouquíssimo, com muito pouco mesmo, acaba ficando com a vitória e acaba se classificando para a próxima fase. O que acaba sendo, né? Acaba sendo e não deixa de ser uma grande notícia para todo o povo mexicano, para todos os torcedores do Tri. Então vamos começar com o que será essa nova análise no canal Falso 9 TV. Convidamos vocês a deixar seu like, convidamos a deixar seu comentário, que se inscrevam e começamos desse jeito com o que foi essa nova vitória do Tri. O que precisa ser dito, antes de tudo, nessa nova vitória da seleção mexicana é que o México, mesmo com pouco, acaba ficando com a vitória contra uma equipe como a da Coreia, que tinha mostrado coisas muito interessantes, que tinha vencido a República Tcheca na primeira rodada em Guadalajara. Tinha deixado uma impressão realmente muito positiva e isso também lhe rendeu uma vitória na primeira rodada. México e Coreia chegavam para essa rodada com 3 pontos cada um, sabendo que o empate, na verdade o empate era confortável para ambos, de verdade, o empate era confortável para os dois, mas não se conformaram com isso. O México foi para cima, acho que foi um jogo em que os dois buscaram a vitória, mas se o empate acabasse sendo o resultado final, acho que nenhum dos dois teria se incomodado. Tem algo nisso tudo que acaba sendo positivo, e é que hoje, antes do jogo entre México e Coreia, a seleção da República Tcheca empatou em 1-1 com a África do Sul. Isso significa que México e Coreia do Sul chegaram sabendo que na próxima rodada o time que eles iam enfrentar era um time que não tinha vencido nenhum dos dois primeiros jogos, ou seja, com tranquilidade. Poderiam ter combinado um empate, me parece que, embora não tenha sido combinado um empate, não estamos falando do Pacto de Guadalajara, o que eu acho é que os dois atacaram com timidez. Se atacaram timidamente, acho que o México teve um pouco mais de iniciativa e me parece que o time coreano mostrou um pouco do frescor do que são esses times asiáticos. Esses times asiáticos não são limitados, não é que não sejam bons tecnicamente com a bola. Mas sim, existem conceitos e há algumas questões que têm a ver com a natureza do futebol, que eles ainda não conseguem entender totalmente, tem algumas malandragens que eles também não conseguem compreender direito. Isso está mais relacionado à interpretação do que qualquer outra coisa. A verdade é que a seleção da Coreia não fez uma má partida, mas uma falha do goleiro Kim acabou dando a vitória para o México. No segundo tempo, ele tenta cortar a bola, mas se choca com um companheiro e a bola fica viva. Aí entra a esperteza e sai o gol. Ser um pouco inteligente dentro de campo, de não gritar dentro da área para o goleiro pegar a bola e o defensor sair do caminho. Em vez disso, o goleiro, não sei se sem gritar, mas tomando a decisão errada de ir atrás da bola, mesmo sabendo que tinha um dos seus companheiros na frente, acaba pegando a bola e depois ela acaba escapando dele. A partir daí, sai o gol de Romo para que o México fique na frente do placar no segundo tempo. Vale dizer que, apesar disso, a seleção da Coreia incomodou o México. Na verdade, se formos ver depois as chances claras de gol, acaba sendo equilibrado, acho que acabam sendo chances claras de gol, 2 para cada um. Por isso eu reitero, o empate não era um mau resultado. Primeiro porque não era um mau resultado, já que também não seria ruim para eles. E na verdade era justo pelo desenrolar da partida. Agora, a experiência nesse tipo de partida para mim é o que acaba pesando, é o que faz com que o México fique com a vitória. Temos que destacar uma grande intervenção de Edson Álvares na primeira chance clara de gol que o jogo teve, onde Heung-min Son ficou cara a cara, tentou encobrir o Rangel na saída e Edson tirou praticamente com uma bicicleta. Edson Álvares, um dos principais jogadores da seleção mexicana. A verdade é que não há muito mais a acrescentar. O jogo não trouxe mais para analisar. Agora, o que eu realmente tenho que dizer, depois de ter visto praticamente 60% desta fase de grupos, praticamente dessa fase de grupos que a seleção mexicana teve nesta Copa do Mundo, é que o México termina vencendo bem seus 2 jogos, sendo organizado, tentando não cometer erros na defesa. Na verdade, o México quase não sofreu ataques.
Se a gente for analisar nos 2 primeiros jogos da Copa do Mundo, as chances claras que os adversários do México tiveram foram apenas as de hoje. Estamos falando de um time ao menos organizado taticamente e defensivamente, com um goleiro que corresponde. Não sei até onde a seleção mexicana vai avançar na Copa do Mundo. Não sei até onde a seleção mexicana pode ir, vai depender dos confrontos. Depende dos confrontos. Um adversário possível é um dos terceiros colocados. O México, ao enfrentar um dos terceiros colocados, vai garantir pelo menos ter um adversário não tão complicado na primeira fase. Agora, uma vez que o México chegar às oitavas, eu não coloco minha mão no fogo por esse time. Eu não coloco minha mão no fogo por esse time, nem mesmo nas oitavas, eu diria. A única dúvida em relação a isso é que, ao enfrentar um terceiro colocado, talvez enfrente um time tão fraco quanto os times que vem enfrentando nessa fase de grupos. O grupo foi favorável ao México. Para o México, mesmo que talvez nem todos os adversários do México sejam os mais fracos da Copa, ainda assim não é um grupo complicado. Tá longe de ser um grupo difícil, o grupo que caiu para o México. Agora, depois, dentro de campo é outra coisa. Acho que o México tem 3 jogadores que são fundamentais. Um deles é o goleiro Rangel. Outro deles, me parece que hoje não esteve, mas acho que tinha sido o Montes. Depois, no meio-campo, acho que Lira vem sendo um jogador importante. E no ataque, Quiñones. Esses 3, o México tem um jogador por linha. O México tem um jogador por linha. Edson Álvares foi bem hoje, mesmo sem ser muito exigido. Mas me parece que o México é um grupo de bons jogadores. Bons jogadores, mas que em uma Copa do Mundo deixam de ser bons jogadores e viram jogadores normais. Bem normais. Por quê? Porque é uma Copa do Mundo com jogadores estrelados, craques, outros com potencial e também atletas mais comuns. Por isso, né, o México tem jogadores normais. E eu acho que um pouco, e isso é algo que precisa ser reconhecido para a equipe mexicana, o México entende que sem o esforço coletivo, sem a organização coletiva, não vai chegar a lugar nenhum. E isso vai além de qualquer ego que qualquer um dos jogadores do México possa ter. O México tem, me parece, futebolisticamente, um líder que ainda não conseguiu retribuir ao time tudo o que pode oferecer, que na minha opinião é o Raul Jiménez. Acho que Raul Jiménez pode render mais para a equipe. Acho que o Raul Jiménez, apesar de tudo o que se diga, que no passado esteve lesionado, que na última Copa do Mundo do Catar, não. No Catar ele não teve bom desempenho nem atendeu às expectativas. Raul Jiménez, junto com Quiñones, é o jogador mais experiente do time. Quiñones está fisicamente melhor. Isso é visível. Hoje Raul Jiménez também teve uma chance clara de gol no segundo tempo, mas Kim fez uma defesa impressionante com o jogo em 1-0. Não tem muito mais. Destaco o Alvarado, que fez ótimo cruzamento para o Quiñones cabecear na outra chance clara do México. Além disso, eu, sinceramente, aquela do gol nem considero uma chance real. Foi só um cruzamento inofensivo em que o México acabou marcando, mas muito mais pelo próprio erro e pela própria incapacidade do goleiro Kim. Que é mérito do Romo, que é mérito do Romo. Mas enfim, a verdade é que a seleção do México acaba de se classificar para as oitavas de final, acaba de entrar na fase final, é a primeira seleção. Obviamente isso também tem a ver com o fato de estar no grupo A, mas é a primeira seleção que tem sua vaga garantida para a próxima fase. Vamos ver o que o México vai fazer, se vai buscar o primeiro lugar. Lembrando que o primeiro lugar ainda não está garantido. Tudo depende de o México não perder para a República Tcheca e de a Coreia do Sul, por exemplo, fazer o mesmo contra a equipe sul-africana. Mas tudo indica que, se não houver imprevistos, se não acontecer nada fora do comum, a seleção mexicana vai fechar pelo menos a fase de grupos em primeiro lugar. Acho que isso também é um motivo pelo qual acredito que o México pode se resguardar. Se o México for eliminado na próxima fase, devo reconhecer que não deram o grupo mais fácil à equipe mexicana, mas sendo um grupo equilibrado, porque eu acho que o grupo é equilibrado. O do México, o grupo que caiu para o México, é um grupo equilibrado, e mesmo assim o México conseguiu ficar em primeiro. Também é importante reconhecer isso, pois precisamos exigir do México um padrão compatível com o time deles. Hoje, essa seleção mexicana, realmente pelos jogadores que tem e pelo que são os outros times na Copa do Mundo, eu acho que no máximo pode aspirar a chegar às quartas de final. Acredito que esse time não vai além disso, pelas individualidades e pelo coletivo. Hoje o México teve muita dificuldade para criar chances contra uma Coreia do Sul, que não deixa de ser um time com boas intenções. Só isso, né? Ainda por cima o melhor jogador deles já está nessa fase. Em um momento já avançado da sua carreira, como é o caso de Heung-Hook Min Son,
Mas enfim, a seleção mexicana venceu, ganhou de 1-0 no sufoco, mas venceu a Coreia do Sul e avança para a próxima fase. Te convido a deixar seu like, a deixar seu comentário, a se inscrever no canal e a gente se encontra de novo no que será com certeza não só o próximo jogo da seleção mexicana, mas também o restante desta Copa do Mundo que você está assistindo aqui na tela da Falso no Web TV.